continuidade à programação deste ciclo de encontros, teremos agora a palestra sobre o pensamento causal entre doenças osteomusculares, membros superiores e coluna vertebral e trabalho, conceitos, ferramentas e aspectos periciais na interface entre ortopedia, medicina do trabalho, medicina legal, perícia previdenciária e justiça do trabalho. Esta palestra será ministrada pelo professor Hudson de Araújo Couto. O professor é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, médico do trabalho pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em medicina do trabalho pela Associação Nacional de Médicos do Trabalho, doutor em administração pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, com a tese sobre fenômeno Ler-Dort no Brasil, natureza, determinantes e papel das organizações e dos demais atores sociais para lidar com a questão. Membro titular da Academia Mineira de Medicina. Atualmente é professor de Fisiologia do curso de graduação e coordenador de pós-graduação em Medicina do Trabalho na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Também é autor de diversos livros na área de saúde ocupacional, medicina do trabalho e ergonomia. Com os senhores, o professor Hudson Araújo Couto. Muito bem. Pessoal, boa tarde. Não ouvi, não. Boa tarde, gente. Esse é um horário crítico, né? Eu digo que essa é a hora do... Nós temos duas partes do sistema nervoso autônomo. O simpático e o parasimpático. O simpático, ele nos prepara para a atividade física, né? E também para a atividade intelectual. E o parasimpático, ele nos prepara, ele faz a reposição da energia gasta. E nós temos algumas horas que são do simpático e algumas horas que são do parasimpático. Pela manhã é a hora do simpático, Agora nós fomos lá, almoçamos, né? Me deliciei com o pato no tucupi, mas que saudade, que delícia, né? Então, essa é a hora do parasimpático. E nessa hora do parasimpático, o sangue, ao invés de ir para o cérebro, ele vai para o estômago, né? E para o intestino, para promover a digestão. E aí, então, a gente passa a ter um dilema, né? Como manter o cérebro aceso? Vamos então para o nosso tema, nós vamos falar para vocês até às 15 horas, tá? 15h05 no máximo, depois de 15h05 até às 15h30, nós vamos abordar as perguntas que nos forem formuladas, né? Nosso tema, essa apresentação está já à disposição aí no site. Há pouco nós testamos, né, antes do almoço. Nós vamos distribuir um material complementar para vocês, que é uma folha só, para você seguir a explanação, que é uma explanação bem estruturada, numa sequência de raciocínio bastante clara. O nosso plano da palestra é o seguinte. Primeiro, a necessidade de definição quanto à existência ou não de risco ergonômico, tá? Transtornos musculoesqueléticos. Segundo, as ferramentas de identificação das situações de risco ergonômico. A seguir, nós vamos ver o fluxograma para a definição do risco ergonômico com base em critérios científicos. A seguir, por último, depois da discussão, eu vou encerrar com a complementação, a explanação, mitos e fatos quanto à existência ou não de risco ergonômico e o trabalho como causa das doenças osteomusculares. Ok? Primeira coisa, a gente tem que saber de que se trata, de que vamos tratar. E é muito claro, né? Conversava antes do almoço com a Elana, né? Que é a jornalista aqui do tribunal, ela me falou da grande demanda que existe em relação a esse tema, né? O trabalho, se tem uma lombalgia, uma hérnia de disco, o trabalho, em que grau o trabalho pode ter concorrido para isso, né? O sujeito tem Ler-Dort, uma tendinite de ombro, em que grau o trabalho pode ter concorrido, né? O sujeito tem uma tendinite, uma epicondilite, tendinite, né? Aquilo que nós chamamos então de Ler-Dort, como uma sigla que originalmente significaria lesões por esforços repetitivos, distúrbios osteomusculares relacionados com o trabalho. Hoje virou uma sigla que representa muita coisa, Ler-Dort,
Mas em que grau o trabalho pode ter contribuído? Então nós estamos falando basicamente disso, que é certamente a maior demanda que nós temos em processo de reparação pelo dano. Então a primeira parte, né, é a necessidade de definição quanto à existência ou não de risco ergonômico. Isso é um ponto importante, porque a gente sempre diz o seguinte, especialmente nessa questão, a gente tem que definir, é ou não é o trabalho, pode ter sido, foi por fator contributivo ou não. Em algumas situações, né? A primeira delas, na conclusão de uma análise ergonômica. Quando a gente faz uma análise ergonômica na empresa, a gente tem que concluir, há risco ou não há risco, tá? Segundo, com informação clara e objetiva ao gerente do processo. Você tem uma fábrica qualquer, né, que o gerente está produzindo de uma forma confortável e de repente começa a aparecer problemas, nós temos que dizer o seguinte, aqui há risco, aqui não há risco ergonômico. Terceiro, as mudanças previdenciárias, a inversão do ônus da prova, né, que foi a questão especificamente do NETEP, que a partir daí, segundo o CNAE da empresa e aquelas patologias de CDM, aquilo será enquadrado como do trabalho, né, a não ser que a gente mostre que não é, né. A seguir, na certificação de ergonomia, hoje, para você exportar, qualquer empresa, para exportar para a Europa, ela precisa de OSAS 18.000 e na certificação OSAS 18.000 pede claramente uma visão quanto a risco ergonômico ou não nas organizações. Na gestão de risco ergonômico, que é a utilização mais nobre disso, a gente faz um panorama ergonômico da empresa e diz o seguinte, nessa área tem tantas situações de risco e de alto risco, tantas de DDF, eu vou falar o que é isso, tantas de INPE, vou falar o que é isso, e aí, com a empresa, a gente diz o seguinte, em 3 a 5 anos nós vamos zerar o risco ergonômico e vamos em diante. Com a aprovação de diretoria, vai ser feito um trabalho bem bacana no sentido de não haver risco ergonômico na empresa. Nesse caso, algumas dificuldades, né, de caracterização de risco ergonômico, a chamada proibição de pesquisas invasivas, já houve 2 pesquisas invasivas, né, uma foi de um sujeito chamado Nachemson, na Suécia, que morreu 4 anos atrás, que colocou um sensor, né, de pressão, um strain gauge, da ponta de uma agulha de peridural e colocaram no disco de pessoas vivas e foram pesquisando, né. Tem um sujeito chamado Hempel, lá na Califórnia, em São Francisco, ele mede a pressão no túnel do carpo, mas isso é raro, isso é coisa assim que, em geral, não se aceita como comum, não. Então, a dificuldade de isolar o fator ergonômico na pesquisa é aqui o risco de maniqueísmo. O risco de maniqueísmo é o seguinte, qualquer trabalho dá Ler-Dorst, ou, o contrário, nenhum trabalho dá Ler-Dorst. Então, esse é um risco perigoso, né, e que a gente vai ter que colocar limites técnicos para essa questão. Como solucionar a avaliação ergonômica por critérios científicos e o critério epidemiológico como um fator sinalizador quanto à existência ou não existência de risco ergonômico, conforme nós vamos ver. A classificação básica que nós utilizamos desde 2002 essa classificação, então tem 14 anos. Qualquer situação, a gente vai dizer o seguinte, no final das contas, isso é uma ATN, isso é INPE, isso é DDF, isso é R ou é AR. Então vamos ver o que é isso. ATN significa ação técnica normal. Você tem um indivíduo fazendo uma movimentação de uma carga, empurrando um carrinho, ele move um pallet, esses transportadores de caixas, né? Aí nas empresas. Isso aí será que isso é anormal? Será que isso faz mal? Então, seria o primeiro ponto, pode ser que seja ATN, pode ser que seja uma ação técnica normal, natural do corpo humano fazer sem nenhum problema. Segundo, então como é que a gente diz que o critério de ATN, como é que se inventa isso? Como é que eu suspeito que um determinado trabalho é ATN, ação técnica normal? Tem um critério. A essência da classificação como ação técnica normal, quando 90% dos trabalhadores comuns, de qualquer idade, de ambos os sexos, conseguem fazer sem dificuldade. Nos Estados Unidos, eles são menos rigorosos. Nos Estados Unidos é 90% dos homens, 75% das mulheres. Para nosso critério aqui é 90% e 90%. Já já nós vamos ver como que se chega a isso aqui, como é que se faz para poder ver qual que é a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas para poder, que sabe, que dá conta de fazer o trabalho. Mas claramente, se a gente fizer uma análise e mostrar o seguinte, aqui mais que 90% dos homens, mais que 90% das mulheres podem fazer, conseguem fazer sem dificuldade, não temos risco ergonômico. Claro, isso é uma ação técnica normal. Inclusive, nós utilizamos isso na reintegração de pessoas que já tiveram lombalgia, que já tiveram hérnia de disco, etc. A seguir, nós temos INPE. INPE é improvável, mas possível. Esse aqui é um termo que a gente criou em 2002,
E está aí, né? Porque, na verdade, o problema é que não tem a palavra em português que existe em inglês. Então, assim, só para o pessoal entender o que é isso, é de máxima importância. Todo mundo concorda aqui? Não. Não. É improvável, mas possível. É improvável. Você tem que entender, que é um ponto fundamental. Que eu não seria justo com a minha família se eu fosse para uma situação de risco. Então, nós estamos falando de uma coisa que é improvável, mas possível. Tá? Então, como dirigir, né, uma série de outras coisas. Você tem que entender que o mundo vive em INPE. O mundo vive em INPE. Tá? E o INPE, o problema é que nós não temos em português essa palavra. Em inglês existe. Hazard. H-A-Z-A-R-D. Se você for ver no dicionário inglês, o que é hazard? Hazard está escrito lá. A chance to occur, although the expected is not to occur. Há uma chance de ocorrer, embora o esperado seja não ocorrer. Então, há situações que eu tenho exigências. Falando agora das exigências musculoesqueléticas. Há situações que eu tenho exigência, mas o esperado é que não aconteça. Já já a gente vai falar por que é esperado que não aconteça, o que determina o risco ergonômico. A seguir, nós temos DDF. Então, a essência da classificação INPE é quando há exigência, mas a existência de mecanismos de regulação reduz o seu impacto sobre o trabalhador. Só lembrando que todas essas transparências, o PDF já está aí no site de vocês, então não tem necessidade de copiarem, né? Porque está tudo lá, que hoje cedo nós testamos, né? Está tudo ok. Muito bem. A seguir, nós temos DDF. O que é DDF? DDF é desconforto, dificuldade ou fadiga. Fui informado que ontem pela manhã faltou energia aqui, né, doutor Renê? Durante 1 hora, mais ou menos, né? 1h30, mais ou menos. E, certamente, todos vocês que estavam aqui ontem viveram 1h30 de DDF. Correto? Desconforto, dificuldade, fadiga, porque não tinha ar-condicionado. Mas em que grau algum de vocês iria adoecer por causa disso? Pouco provável. Então, nós temos uma categoria interessante que causa desconforto, sem dúvida nenhuma, mas não é causa de adoecimento. A seguir, nós temos adoecimento, risco e alto risco. Né? Então, nesse caso, a pergunta é: o que vem a ser o determinante de diferença de risco e alto risco? Resposta: porcentagem de acometimentos de pessoas que adoecem e tempo, precocidade no trabalho. Então, as situações de alto risco, elas em geral são que muita gente adoece e com pouco tempo na função a pessoa já está adoecendo. Tá? Essa classificação é de máxima importância, nós a usamos desde 2002, está aí apresentado para a comunidade científica, para a crítica, né? Mas é muito utilizada, é muito prática. Né? Dentro de uma perspectiva que a gente tem que ver o seguinte: em determinada situação, o que a gente vai dizer? Há risco ou não há risco? Né? Então, essa classificação. Nesse caso, um ponto importantíssimo da gente entender é os 4 fatores que determinam o risco ergonômico, que são esses aí: a intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo de trabalho, a frequência da exigência e a taxa de ocupação. Então, vamos dizer assim, o que é isso? A intensidade da exigência. Nós vamos ver um exemplo simples. Por exemplo, o indivíduo carrega saca de mantimentos de 50 quilos. Eu não preciso saber qual é a frequência disso, não. O mundo civilizado fala que uma pessoa deveria carregar no máximo 25 quilos. No máximo 25 quilos. Mesmo assim, existem fórmulas que vão nos dar como é que são esses 25 quilos. Se eu vejo que o indivíduo levanta 50 quilos, não tem dúvida nenhuma que nós temos a exigência, é chamada intensidade. Mas o importante é você saber a existência dos outros fatores, para aquelas situações que a intensidade não é tão alta quanto essa que eu citei. A duração da exigência no ciclo de trabalho significa o quê? Se eu tenho um ciclo de 1 minuto, que essa exigência está presente em 40 segundos, isso é bem diferente de ter um ciclo de 1 minuto, em que a exigência está presente durante 15, 10 segundos. O outro fator importante, crítico, é a chamada frequência da exigência e, por último, a taxa de ocupação. Esse negócio da taxa de ocupação tem um exemplo que eu gosto muito de contar, que foi, uma vez me perguntaram, né, qual que é o pior trabalho que eu já vi? Fora esses calor, retirada de borra do forno e tal, isso é coisa complicadíssima, tá? O trabalho mais complicado que eu vi foi numa empresa de fabricação de aviões. Né? Então, como no Brasil só tem uma, vocês podem saber qual é. Né? Então, era a fuselagem de avião. Fuselagem de avião é o seguinte: o trabalhador pega uma rebitadeira pneumática
e vem aqui nos pontos marcados para poder rebitar a chapa de alumínio na estrutura de aço. Ele vem aqui, ó, tac, 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 tac. Ele vai se contorcendo ali. E do lado de dentro tem um outro com a ferramenta chamada espera. O que é a espera? É uma ferramenta de 12 quilos de aço maciço, tá? Que ele tem que ficar assim, ó, tac, 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 e forçando para dar conta pressão no rebite. Caso contrário, não acontece uma rebitagem eficiente. Na ocasião, nessa empresa, tinha 450 pessoas que trabalhavam nessa função. Pergunto para vocês, quantos casos no ambulatório médico? 0. Ah, vai como? Como? Porque a equipe era de 3. Enquanto um estava na rebitagem, o segundo estava na espera e o terceiro estava recuperando de fadiga. Recuperando de fadiga. Então aparece um item importantíssimo aí chamado mecanismo de regulação. O que é o mecanismo de regulação? São mecanismos que nós temos que possibilitam ao indivíduo recuperar. Então, falando em taxa de ocupação, nesse caso que eu falei, qual que era a taxa de ocupação em porcentagem? Eles faziam rodízio, entendeu? A hora que um cansava, o mais crítico era da espera. Sinalizava, ele ia descansar, o outro, aí eles faziam o rodízio entre eles. No esquema que eles definiam, qual que é a taxa de ocupação? Em porcentagem. 66,6666%. Ok? Aí você garantia que não tinha lesão, porque havia uma eficácia da taxa de ocupação. Então, por exemplo, nós falamos isso aqui da taxa de ocupação. Esse mesmo fenômeno, observe bem, que alguém que tem formação em ergonomia passa nessa empresa e vê de cada 3, um parado. Entende que ele está em TRF. O que é TRF? Tempo de recuperação de fadiga. Ok? 67%. Um sujeito que não entende de ergonomia, mas é obcecado com produtividade, só enxerga número, olha lá esse indivíduo parado, taxa de ocupação de 66,7%, e diz o que para o diretor da empresa? Tem gente ociosa. Tem gente ociosa. Aí recomenda para o diretor da empresa que pode demitir uns 120 daqueles 450, que vai produzir do mesmo jeito. Demite os 120, tá? E vai embora. Essa consultoria arrecadou o dinheiro dela, produtividade. Daí a 3 meses o ambulatório está cheio, porque aumentou-se indevidamente a taxa de ocupação, né? Indevidamente a taxa de ocupação, ok? Então, esse conceito que vocês têm aí no quadro, ele é o balizador para a gente dizer que a gente tem risco ergonômico ou não. É a intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, a frequência da exigência e a taxa de ocupação. Okay? E é por isso que existe uma frase que a gente coloca aqui, que vai nortear todo o raciocínio, né? A definição da existência ou não de risco ergonômico é uma tarefa de alta responsabilidade, devido às implicações que tem, tá? Na qual se tem que aliar conhecimento científico profundo e capacidade de discernimento de sutilezas. Tá? Então, há que se ter um saber técnico, entender como é que as coisas se passam e ir e pesquisar. Tá? Nesse caso, nós estaríamos passando agora para a segunda parte da minha explanação, as ferramentas de identificação das situações de risco ergonômico, bem relacionado a lesões e transtornos musculoesqueléticos, tá? Que é a nossa abordagem. Então, nesse caso, nós falamos que nós temos as ferramentas, isso aqui vamos ler de baixo para cima. Nós temos a chamada análise macroscópica, microscópica, checklists, critérios semi-quantitativos, modelos e métodos quantitativos. Sendo que a epidemiologia entra como critério auxiliar ao se estudar populações. Também vou abordar isso na minha explanação. Lendo de baixo para cima, análise macroscópica. Eu chego lá e vejo o trabalhador carregando saca de cimento de 50 quilos. Não preciso de mais do que isso para poder afirmar: há risco ergonômico. Há risco ergonômico. Okay? Eu só não posso dizer se há alto risco ou risco, mas há risco ergonômico. Isso é macroscópico. Tá? Assim como é macroscópicos alguns trabalhos de mecânicos de manutenção. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos. Você não tem dúvida nenhuma que tem risco ergonômico, tá? Pelo que fazem. A seguir, eu tenho a chamada análise microscópica. Em membros superiores, a gente precisa de sutileza para poder observar os detalhes. Porque, às vezes, é um detalhezinho. Como, por exemplo, um trabalhador pega uma peça, sempre com a mão, né, aqui,
tem aqui o encaixe, ele pega isso aqui e coloca. Mas antes de terminar, ele tem que fazer uma força adicional em pinça. Força adicional em pinça é um problema crítico. Entendeu? Então a gente tem que entender isso aí, por isso que eu chamo de análise microscópica. A seguir nós temos checklists. Os checklists eles são de validade, tá? Mas não total. RULA é Rapid Upper Limb Assessment, é de Corlett e outros pesquisadores do Reino Unido, é um critério internacional. Você entrar, por exemplo, RULA, né, na internet, você vai achar, tem lá um programinha que você faz o teste ali de RULA, tá? Suzanne Rogers é uma pesquisadora norte-americana brilhante, que escreveu um checklist muito bacana, tá? Couto, né, que sou eu tenho 5 checklists, tá? E OCRA, que seria Occhipinti, Colombini Risk Assessment, dos italianos, que estabelecem número máximo de movimentos na unidade de tempo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. O checklist permite você diagnosticar risco ergonômico para lesões musculoesqueléticas? Vamos verificar aqui o que seria um checklist assim, de passagem. Isso aí depois eu dou a direção que vocês podem obter esse checklist na totalidade. Esse é um checklist que a gente coloca para avaliação das condições de imposto de trabalho informatizado. Versão 2014, está num dos meus livros, também está no site da Ergo. Olha lá, a gente sempre alerta um ponto importante. Essa ferramenta não deve ser usada para definir se um trabalhador está ou não em risco de lesão. Aí tem, a gente avalia a cadeira, é estofada, com espessura, maciez adequada? Depois avalia, né, a mesa de trabalho, um punhado de itens. Depois avalia, né, o suporte do teclado. Depois o apoio para os pés. Depois o porta-textos, porta-documento. Né? Depois avalia a avaliação do teclado. Depois do monitor de vídeo, né, do gabinete CPU. Tá? Depois do notebook e acessórios para o seu uso. Né? Depois da avaliação da interação e layout. Né? E do sistema de trabalho e hoje em dia iluminação, e a gente avalia também a questão de acessibilidade. E tem um critério de interpretação. Se obteve de 91% a 100% dos pontos, condição ergonômica excelente. Se obteve de 71% a 90%, boa condição ergonômica. Mas se obteve menos que 50% dos pontos, é condição ergonômica ruim. Condição ergonômica ruim. Então, por exemplo, aqui vamos verificar esse posto de trabalho aqui. Esse é um posto de trabalho, né, que você observa que a pessoa tem o computador. Tem uma mesa com borda arredondada, pode regular a altura da mesa, pode regular a altura desse dispositivo, tem 90 centímetros aqui, tem 40 centímetros aqui. Fazendo a análise desse posto, nós encontramos, deixa eu ver, vamos ver, quantos por cento, análise desse posto. Está lá, da fisioterapeuta que aqui trabalha. Feito isso, nós temos aqui, final, total, quantos pontos? Avaliação da cadeira, total, 99%. Condição de trabalho excelente. Ok? Aí você pode afirmar não haver risco ergonômico. Quando você tem um checklist que te mostra condição de trabalho muito boa, você não tem por que ter risco ergonômico. Vamos ver um outro exemplo interessante relacionado a isso e relacionado ao escritório. É esse aí. Olha só a diferença. Esse aí eu não tenho número, precisava ter feito, mas eu diria que cabe uns 33% só de pontos. Esse indivíduo trabalha torto, com o mouse esticado, com o braço esticado aqui, com o monitor de vídeo torcido, tá? Numa cadeira que não é isso, a mesa tem quina viva. 33%. Sem dúvida alguma, risco ergonômico. Concordam? Concordam? Não. Porque não foi falado o quê? A taxa de ocupação desse indivíduo. Não foi falado. Então você pode ter um posto de trabalho que seja ruim, mas o indivíduo quase que não permanece ali. Entendeu? Então você tem que ter essa noção que nós estamos falando. O bom checklist, um checklist de boas condições, ele te dá uma ideia se não há risco ergonômico. Mas um checklist com mau resultado, ele precisa de uma avaliação da taxa de ocupação. Se esse indivíduo tiver que trabalhar aqui muito tempo, concordo, será concordado, alto risco ergonômico. Tá?
Os critérios semi-quantitativos, né, o mais conhecido chama Murray-Gehrig, eu vou voltar a ele daqui a pouco, né? Nós temos os modelos. Os modelos, nós temos 4 modelos importantes. O primeiro deles é a tabelas da Liberty Mutual Insurance Company nos Estados Unidos, né, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco num exemplo. É um modelo extraordinário. E nós temos ainda como modelos o chamado 3D Stat Prediction Program, que é o programa biomecânico da Universidade de Michigan, a equação do NIOSH, que é uma ferramenta extraordinária, e o modelo, né, de nossa autoria chamado índice Thornton. Índice Thornton, também vou abordar daqui a pouco. E por último, né, nós temos aqueles casos do tira-tema. Tira-tema significa o seguinte: precisamos fazer uma análise detalhada, criteriosa, naquelas situações que o professor René Mendes colocou hoje cedo, em perícias que tomaram a dimensão que precisa de uma avaliação mais séria, né, mais assim, não é mais séria, mais embasada com ferramenta científica. Aí nós utilizamos eletromiografia de superfície, frequência cardíaca, metabolimetria e mapa. Então, eletromiografia de superfície. Aqui está o indivíduo todo ligado em fios, está trabalhando no computador, isso aqui é uma aula prática. E os músculos trapézio, tá? Trapézio e paravertebral, né? Extensor radial do carpo e deltoide, porção anterior, estão sendo monitorizados em tempo real. E aqui compara-se a intensidade do esforço que o indivíduo está fazendo com aquilo que é o máximo, né, de populações. Aqui, por exemplo, é caixa de banco, fazendo a calibração de repouso, tá? Ela vai trabalhar, tá? Toda monitorada com fios. Aí a gente sabe direitinho, aqui, por exemplo, nesse caso específico, tá? Tá vindo traçado online. A gente verificou, o limite é para os músculos estáticos, 15% da força máxima. Para os músculos dinâmicos, até 33% da força máxima. Está tudo na ciência, tá? Então, nós verificamos que para o músculo extensor radial do carpo, que é dinâmico, deu 23%. Para o músculo deltoide anterior, que é também dinâmico, 17%. Para o trapézio, que é o esforço estático, 15%. E para o músculo paravertebral esquerdo, 11%. Então, com base nessa análise de eletromiografia de superfície, não há risco de adoecimento osteomuscular nessa função dessa moça, trabalhando ao caixa de banco, tá? Muito bem. Aqui essa tecnologia pode ser usada em qualquer tarefa. Aqui é uma outra tarefa, né? O indivíduo fazendo um serviço de furo aqui na madeira, todo monitorado com eletromiógrafo de superfície. É uma tecnologia que a gente chamaria assim, muito elegante, né? Que a gente vai utilizar naquelas situações assim de uma avaliação mais complexa, tá? Aqui é metabolimetria. O indivíduo trabalha, está retirando a produção dessa máquina, né? Então ele respira oxigênio e expira para um aparelho que vai aqui do lado, que mede quantas quilocalorias por minuto ele está fazendo. Para que a gente utiliza essa metodologia? Casos complexos de calor, porque a tabela de calor, né, ela tem aqui o anexo 3 da NR15, coloca lá que o trabalho, se tiver tantas quilocalorias, né, se for leve, moderado ou pesado, segundo a tabela do IBUTG, são valores distintos. Aí você vai dizer o seguinte: e nas dúvidas, se você trabalha leve, se trabalha moderado, se trabalha intenso, como é que fica? Entendeu? Então, aí, nesse caso, a gente faz isso. Mapa, monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Qualquer um de nós aqui iria se beneficiar de avaliação de mapa. Para ver o quê? Carga e sobrecarga mental. Com uma regra bem simples que nós conhecemos da medicina e da fisiologia. Se você estiver tenso, a sua pressão arterial sobe, a sistólica ou a diastólica. Você teve aquele dia que você teve uma situação bastante tensa, você pode estar certo que a pressão arterial, se fosse medida de 10 em 10 minutos, iria subir. Tá? Aqui vejamos, essa é caixa de banco. Traçado típico de mapa normal, uma bancária, caixa do sexo feminino, 29 anos, agência de grande movimento, né, em São Paulo, 4 de março de 2015. Vocês observem, começou a análise às 10 horas da manhã, na hora que ela chegou, o aparelho dispara de 10 em 10 minutos, e a pessoa é convidada a poder fazer o seguinte: o que você estava fazendo? É fácil, difícil, teve tensão, não teve tensão? Né, que nós observamos, terminou o monitoramento às 14 horas e 10 minutos, esses são os parâmetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 12 parâmetros, ou 10, todos eles normais, eu vou dizer, afirmo que essa moça, preste atenção, essa moça, ela não teve nenhuma situação de sobrecarga mental nesse dia, tá? Mesmo sendo um dia de grande movimento, uma agência de grande movimento. O que está atrás disso? É a discussão. Pode ser organização do trabalho, bom treinamento, o sistema funcionando bem.
Mas se tivesse tido tensão no trabalho, a pressão arterial subiria. Olha lá. Essa aqui, traçado típico de mapa anormal, uma caixa bastante relacionada ao trabalho, 7/5/2015. Tudo isso que está em amarelo são alterações, que o aparelho já dá isso aqui tudo. Tá? E o que havia no dia? Um número insuficiente de caixas no dia analisado, uma semana de muito movimento. Aí a coisa complica. Existe um tempo, né, segundo definido, né, pelos órgãos reguladores, que a pessoa chegou ao banco, em 30 minutos ela tem que ser atendida. 30 minutos ela tem que ser atendida. Aí você tem pressão, e está faltando gente? Então a pressão sobe, tá? E agora a mesma pessoa, na semana seguinte, passada a sobrecarga do dia de maior movimento, pressão arterial normal, indicando aqui uma situação situacional que aconteceu, né, nesse caso, tá? Bom, agora, daqui a pouco nós vamos ver a terceira parte, que é o fluxograma. Nesse ponto eu abro para perguntas sobre o que eu falei até agora, até 3 perguntas. Vamos lá, minha cara, identifique-se. Duas, não, a primeira era outra pessoa, a segunda e a terceira era a mesma pessoa, em dias diferentes. Num dia que... Sim, sim, exatamente. Não é um bom candidato ao teste de mapa a pessoa que já é hipertensa, né? E inclusive a gente pode até fazer para orientar tratamento, entendeu? Que é muito interessante. A pessoa que é hipertensa, que ela tem dias de sobrecarga tensional, ela vai... O controle medicamentoso é muito mais difícil. Mas assim, para pesquisa de ergonomia, para poder ver o seguinte, como é que estão as situações, está havendo exigência excessiva, está havendo sobrecarga mental, elas são excluídas, né, desse caso. Segunda pergunta. Professor. Pois não, só levantar o braço. No fundo. Cadê? Ah, pois não. Nome, por favor? Justiça, Luiz Ribeiro, juiz aqui no TRT. Ok. Os servidores da Justiça do Trabalho têm se reclamado muito depois que nós inauguramos o processo judicial eletrônico. Sim. Por conta do maior uso mais intenso dos computadores e da necessidade de digitar mais, né? Por conta fazer mais movimentos repetitivos no teclado. Eu vi que o senhor mostrou aí um exemplo que aborda exatamente esse tipo de trabalho, né? Foi um trabalho com quem manipula. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: para se ter uma exata noção, quantos dias, quanto tempo você tem que... Esse teste ele tem que ser repetido, me parece, não é isso? Olha, basicamente é o seguinte, para poder estudar, vamos supor, uma população, você vai dizer o seguinte, qual que seria uma amostra significativa? Isso tem que ser definido, inclusive estatisticamente, né? Então, por exemplo, fala de banco, existem cálculos estatísticos para poder definir qual é a porcentagem que nós devemos usar. Então, esse cálculo, são cálculos da estatística, tá? Assim, de uma população, fala quantas pessoas aqui no Tribunal de Belém, por favor. Mil servidores. Servidores. Quanto? 1000. 1000 servidores. Vamos supor que o cálculo mostrou que seria representativo 50 pessoas, entendeu? Nós estudaríamos 50 pessoas com mapa em dia típico, tá certo? Então seria assim, ao final do dia a gente vai perguntar, fulano de tal, senhor magistrado, esse foi um dia típico? Foi, a gente analisa o mapa de dias típicos. Aí o senhor pode me dizer o seguinte, hoje não foi um dia típico, tá? Hoje foi um dia que houve tais tensões que não são usuais. Isso, evidentemente, tem que ser tratado dentro da linha da ergonomia, mas não representa o dia típico, ok? Então é feita uma análise, e aí nesse caso, você pode fazer o seguinte, essas 50 pessoas são avaliadas pelo menos 2 vezes, ok? Então seria isso aí, basicamente. Terceira pergunta até esse ponto, pois não, meu caro? O senhor tinha citado anteriormente... Ó, recado, Elane. É o doutor... Felipe, de Marabá. O senhor tinha citado anteriormente, eu fiz o exemplo da taxa de ocupação lá na fábrica de aviões e pediu que a gente calculasse só 66%. Quer dizer, quando se tem o risco ergonômico, a gente tem que ver, lógico que a taxa de ocupação vai te dizer sim ou não. Mas eu quero saber se eu vejo um risco ergonômico. Como é que eu chego a uma porcentagem dessa taxa de ocupação? Se 50% seria bom, se 66% naquele caso seria bom, como é que seria essa análise? Daqui a 20 minutos, nós vamos mostrar. Mais alguma pergunta? Porque a dele não foi... Não acabou. Mais alguma pergunta até agora? Não?
Então nós vamos passar para a parte seguinte, que é o fluxograma para definição de risco ergonômico com base em critérios científicos. Elane, você me ajuda agora para a gente distribuir? É uma folha para cada um, porque a gente preparou esse material para você seguir, tá? Alguém poderia ajudar a Elane do outro lado, para a gente... Isso. Vocês vão ver que tem uma lógica. E essa lógica, ela tem que ser seguida, caso contrário, a gente não vai ter aquela abordagem que a gente chamou sistematizada. Só relembrando, enquanto eles distribuem, eu vou falar e depois vocês vão repetir. A intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, a frequência e a taxa de ocupação. Então, eu só estou batendo nisso porque tudo que nós vamos falar está relacionado a isso. Deixa eu só repetir, vamos lá. Quais são os 4 fatores que determinam a existência ou não de risco ergonômico? Primeiro deles, intensidade da exigência. Segundo, duração da exigência no ciclo. Eu vou dar um exemplo do que é isso. Terceiro, frequência da exigência. E quarto, taxa de ocupação. Só para você, talvez você não tenha entendido bem o que é o fator que nós chamamos então de duração da exigência no ciclo. Vou só dar um exemplo aqui para você. Alguém pegue aí o seu telefone, seu smartphone na função cronômetro. Vamos lá, rapidão. Já? Nosso colega aqui. Não? Quem já pegou o seu smartphone na função cronômetro? Né? Já. Então, nossa colega. Olha só o trabalho que eu vou fazer, gente. Eu vou fazer 2 trabalhos. Eu vou perguntar para vocês qual é que eu tenho mais chance de ter risco ergonômico. Atenção, olhem para o meu braço, a abdução do braço. A hora que você falar vai, você conta 10 segundos. Fala. Vai. Olha esse trabalho. A hora que der, você fala. Acabou. Esse é o trabalho 1. Agora vamos ver outro trabalho. Dispara 10 segundos. Vai. A hora que der, você fala. Vai. Qual foi o trabalho mais crítico? Sem dúvida nenhuma, o segundo. Entendeu? Então, isso que a gente chama de duração da exigência no ciclo. Terceiro fator crítico, qual que é? Frequência. E o quarto, taxa de ocupação. Então vamos lá, agora nós podemos entender bem essa questão. Foi embora? Por quê? O danado resolveu reinicializar. Olha. Então vamos lá. Enquanto ele resolve aqui. Vamos lá acompanhar. É o fluxograma básico para a determinação do risco ergonômico, por especialista, com métodos observacionais com recursos materiais mínimos. Ou seja, eu não estou falando nada aqui de eletromiógrafo de superfície, não estou falando nada de mapa, não estou falando nada de outras técnicas mais sofisticadas. É método observacional com recursos materiais mínimos. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu tenho uma tarefa, uma atividade. Primeira coisa que nós temos que fazer, o que é? Está escrito aí? Análise ergonômica. Então nada é feito se a gente não for a campo fazer uma análise ergonômica. E o que vem a ser a análise ergonômica? A análise ergonômica, eu vou para a realidade do trabalho e faço uma pergunta fundamental para o trabalhador. Você tem no seu trabalho alguma situação que lhe cause desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor? Desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor. E aí eu exploro o conteúdo dessa resposta. Tá? E a gente vai então ver como é que o trabalhador faz o trabalho, etc. Uma série de coisas. A seguir então, eu pergunto, qual que é o primeiro ponto aí, essa figura aí, que é uma espécie de trapézio, né? Qual que é mesmo? Há alguma exigência física ou mental de altíssima intensidade?
Se a resposta for sim, a gente deduz que é risco ergonômico. Já já eu mostro isso para vocês assim que ele retomar aqui. Tá? A seguir eu pergunto, mas se não houver, eu pergunto o quê? A frequência, se a frequência ultrapassa os limites máximos conhecidos. Tá? Então vamos ver isso aqui, que já está recomeçando. Ok. Vamos voltar aqui ao PowerPoint, esperando que agora ele fique obediente aqui, o Windows 10. Isso. Então vamos lá, está aí o fluxograma. Primeiro deles, fazer análise ergonômica. Há alguma exigência física ou mental de altíssima intensidade? Porque vamos entender que aqui no nosso caso é física, tá, gente? Olha só. Aí. O que nós temos aí? Ok? Saca de 60 quilos de alimentos. Nós não temos dúvida nenhuma que nós temos uma exigência de alta exigência ergonômica, por si só já caracteriza risco. Tá? Vamos verificar aí. Olha só. Olha isso aí. Olha o que ela está tendo que fazer. Um esforço aos arrancos, para poder tirar, além disso, em pinça palmar, né, e preensão. Então, é esperado adoecimento, né, pelo